temor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Temor significa sentimento respeitoso. Em algumas versões você vai encontrar medo, em algumas versões você vai encontrar receio, mas tudo vai ter. O temor do Senhor é o quê? Uma fonte de vida. Glórias a Deus. O temor do Senhor é uma fonte de vida. Temer a Deus não pelo castigo que Deus pode te dar. Por exemplo, ai Deus, eu temo ao Senhor porque senão eu vou para o inferno. Eu temo ao Senhor, senão vai me acontecer algo, meu Deus, terrível. Não, você não deve temer a Deus por causa disso. Isso é medo, isso é pânico às vezes, né? Isso é trauma às vezes. Não é por isso. Você deve temer ao Senhor porque Ele é Deus. Aleluia. Ele é Deus, Ele pode tudo. Nós estamos em suas mãos. O medo irracional muitas vezes. As pessoas temem a Deus sem pensar. Medo, Deus. Medo. E eu quero que você sinta-se que o temor do Senhor, esse respeito que você deve ter por Ele, é realmente um sentido de responsabilidade e fidelidade a Deus, amém? Então hoje você está cada vez mais aprendendo sobre a palavra do Senhor, aprendendo a intimidade de Deus. Então hoje estamos aprendendo sobre o temor. Reconheça Deus como o único Deus, amado. Não existe deuses. Pode até existir na cabeça do homem, mas não existe Deus semelhante a esse. Não existe um Deus tremendo como este. Um Deus que pode te tirar de onde você está. Um Deus que pode garantir a sua eternidade. Um Deus que pode fazer você ter vida feliz e abundância. Não existe outro Deus que faz isso. Não existe outro Deus que garante isso. Que pode dizer assim: eu garanto a sua vida depois dessa morte. Não existe. Então, meu amado, só existe um Deus. Preste obediência e adoração a Ele. Esteja totalmente nele, pois Ele é a parte principal de toda a sabedoria. A sabedoria do Senhor, meu amado. Há pessoas que hoje querem seguir seus próprios caminhos. Que há caminhos que para o homem parecem direito, mas esses são caminhos de morte. Então, os homens estão buscando seus próprios caminhos, mas eles estão esquecendo que os seus caminhos só levam aquilo que eles querem, nada mais. Eu quero aquilo, e vai conseguir o mínimo, mas o caminho do Senhor não. O caminho te leva à eternidade, aleluia. O caminho te leva à salvação, te leva a uma vida melhor com o Senhor. Pelas lógicas humanas, muitas vezes as pessoas estão buscando seus próprios caminhos. Os homens estão buscando pelas suas habilidades em uma determinada área. Eu tenho uma habilidade tal e eu estou buscando a Deus por isso. Os homens estão buscando pelo seu intelecto humano, né? Pela psicologia, né? Hoje que mais se aplica. As pessoas estão deixando de pregar a palavra para usar psicologia nos públicos aí afora. Então está se mudando o foco. As pessoas, elas estão fazendo de tudo, mas do seu jeito. A palavra, meu amado, e o temor no Deus da palavra estão sendo deixados de lado. Hoje nós podemos ver isso. É uma realidade no mundo atual. Nós precisamos buscar mais isso, a palavra, a intimidade do Senhor. Buscarmos mais quem é o nosso Deus. Sabermos mais dele, buscarmos mais dele. Porque hoje facilmente nós encontramos pessoas que se dizem ser cristãos, né? Encontramos pessoas aí aos montes que dizem: eu sou cristão, mas a sua conduta, o seu jeito, o que eles fazem é totalmente fora do que se deve ser. Não se importam em conhecer Deus. Eles não importam quem é Deus. Eles não se importam do que Deus se importa. Eles estão nem aí.
Eu quero viver do meu jeito. Eu quero viver da minha maneira. Isso é o que importa. Não tem conhecimento da verdade, porque não conhecem a verdade. Se conhecem a Jesus, conhecem a verdade. E aí eles estão longe da verdade. Eles estão querendo viver uma verdade fora da verdade. Pode isso? Não pode. Tem que estar na verdade, amados, para você poder viver a verdade. E como eles não se importam de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento como? Perverso, para fazerem coisas que não convêm. O versículo 29, nós vamos ler até o 32, diz assim: estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, sabe, difamadores, é isso que eles são, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pai e mãe, nécios, infiéis nos contratos, nem afeições naturais, irreconciliáveis, sem misericórdia. Versículo 32 diz: os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os tais que coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem apologia a isso, ajudam a fazer, encobrem o pecado de quem faz, estão continuamente ali fazendo, vivendo isso. E eu acho interessante que a palavra do Senhor diz no versículo 28, diz que aquele que não conhecem a Deus, Deus permitiu que eles tomassem sobre si um sentimento, olha lá o versículo 28, perverso, para fazer tais coisas que não convêm. Então, quando você conhece a Deus, você fica livre desse sentimento. As pessoas não entendem por que você não é dominado pelas paixões mundanas. O mundo não entende por que você não fala mal, não é detratores. O mundo não entende por que você paga a sua conta certinho. Existem pessoas, o ditado do mundo diz assim: devo, não devo, pago quando posso, né? Muitas pessoas dizem isso e fazem isso. Mas acontece o seguinte, é que a palavra do Senhor diz que isso aí é um sentimento colocado na vida daqueles que não conhecem a Deus, porque são pessoas que não são fiéis aos seus contratos, fazem contrato e daí não querem ser fiéis com ele. Deve ao fulano, compra, não paga. Quer viver uma vida farto nas coisas, mas não quer ter a responsabilidade daquilo que ele teve. E aí a palavra de Deus diz que isso é um sentimento que Deus coloca, permitido por Deus. Para quê? Que essas pessoas, porque elas não conhecem Deus, à medida que ela conhecer a Deus, todo esse engano, todo esse embaraço cai por terra. Tudo isso que está enganando a vida dela cai por terra. E a palavra do Senhor diz, eu quero que você veja aqui comigo, sobre paixões infames, pelo que também Deus nos entregou as concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem ao corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. O versículo 26 diz assim, versículo 26, pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, o contrário à natureza. Semelhantemente também os varões deixaram o seu uso natural da mulher, se inflamaram em suas sensualidades, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro.
que fala sobre homossexualismo, que fala sobre esse sentimento, paixões infames que Paulo repugna. Ele fala nitidamente, fala, olha, eles deixaram aqui o uso natural, o lesbianismo aqui também nitidamente falando. Eu não vim aqui para pregar sobre isso, eu vim aqui para falar sobre o temor do Senhor. O homem, quando ele deixa de conhecer a Deus, ele perde esse temor e ele começa a praticar coisas que não tem noção. Ele não tem nem noção da gravidade do que ele está fazendo. E ele começa a fazer, ele vai fazendo. E ele nem sequer se preocupa em saber se Deus se agrada daquilo ou não. Eu quero que você entenda, e eu quero que você saiba que dos tais pessoas não herdarão o reino de Deus. Há muitas pessoas que estão pregando sobre isso. Não, Deus é bom, Ele é muito bom demais. E quem não sabe que Deus é bom? Todos nós sabemos, glória a Deus por isso. Mas Deus é amor, glórias a Deus. Você pode viver na sua mentira, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você pode, olha, viver no pecado. Vai mesmo, faz. Deus é amor, não é isso que as pessoas falam. Existem pregadores pregando sobre isso, mas Ele é justiça, amado. E se Ele não agir de justiça comigo e com você, como que Ele vai também agir com outros e com outros? Porque se você pode, por que o outro lá atrás não pode? Então Deus, Ele é justiça, Ele é justo, Ele vai cobrar de cada um de nós. Ele vai estar com cada um de nós, falando, seja para a bênção, seja para a maldição. Diz assim a palavra do Senhor: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Aí diz assim: nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Meu amado, as pessoas estão voltadas em suas paixões, desenfreadas. Elas estão voltadas nisso. E elas acham que tudo isso é o máximo. Ela chegou, era o que ela precisava só apenas, e dali acabou. Elas se prenderam em um determinado pecado, em um determinado sentimento, que ela não consegue sair disso. E aí, meu amado, eu digo, conhecemos ao Senhor verdadeiramente. Nós que estamos lendo a Bíblia, passamos a conhecer mais a Deus. Quem é o teu Deus? Procure saber mais quem Ele é, para que você possa libertar muitas vidas que você vai encontrar, que você está deparando com elas nas ruas, pela palavra de Deus, conhecendo a verdade, como diz o versículo, e a verdade vos libertará. Você deve conhecer a verdade, para que muitos possam saber da verdade. E Deus vai usar quem? Um galo, como usou? Não, vai usar uma jumenta, como também usou? Não, Deus vai usar eu e você, vai usar todos nós. Então é preciso que eu e você saibamos da verdade, para que as pessoas conheçam da verdade. Não, vou esperar meu pastor chegar, ele vai falar para você. Não, meu amado, Deus está pondo essas pessoas do teu lado, que é para você saber mais quem é o Deus que você serve, para você falar dele. Quem é o Deus que você serve? O meu Deus, Ele é grande, aleluia. O meu Deus, Ele é tremendo, Ele transforma a vida, Ele me libertou, aleluia. Alguém liberta aqui no nosso meio? Amém? Glória a Deus. Então, glória a Deus aí, amado. Deus se libertou. Então isso é uma realidade da tua vida. Então, glória a Deus, isso não mais me prende. Não sou preso ao vício, não sou preso a isso, porque Deus me libertou. Não sou preso àquilo outro, porque Deus me libertou. Deus me transformou, então Deus transforma, é uma realidade. Pode falar isso para as pessoas, né? Deus muda a história, Deus faz tremendas coisas acontecerem. Isso é o nosso Deus, e é preciso nós sabermos disso. Eu olhando sobre isso,
eu vi que dos tais eles não eram do reino de Deus. Mas existem muitas pessoas que podem dizer assim para você de repente: não, eu tenho homens do meu lado, eu tenho pessoas que me apoiam com isso que eu faço, né? As politicagens hoje do Brasil, meu Deus, estão perdendo tempo, desnecessário, tempo e dinheiro, né? Para fazer apologia a outras coisas. E aí se prega sobre tudo, menos sobre o que se deve ser pregado. E muitas pessoas delas, elas estão falando assim: olha, eu tenho autoridades que estão do meu lado, pessoas que me dão direito de que eu faça o que eu faço, que eu exerça continuamente isso, eles me apoiam. Existem pessoas que podem até dizer: olha, ministros, pastores, sacerdotes, homens estão me dando legalidade para eu viver isso que eu estou vivendo, para eu fazer isso que eu faço. Você pode encontrar pessoas dizendo: olha, a lei me dá direito, eu estou encoberto pela lei, você não pode fazer. Esse tempo atrás o Brasil sofreu isso, né? Quase que o Brasil entrou em colapso, né? Porque a lei lá contra o homossexualismo, né? E quase que ia ter um grande problema, né? E fica nessa, né? A lei querendo entrar em uma coisa, não basta agora ele ser, eles têm que provar que ele é, e as pessoas têm que aceitar, engolir água abaixo e pá, e acabou, né? Então não existe. Se hétero hoje em dia está sendo vergonha, se mudou o costume. Então tem que ser aquilo que é oposto agora, que a palavra de Deus condena. O mundo está vindo como se fosse verdade, pega a mentira como se fosse verdade e faz apologia a ela. Então, gente, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o que Deus está se agradando disso? As pessoas têm que fazer uma pergunta disso, tem que se perguntar: Deus está nisso? Aí você vai falar: mas existem pastores que vivem isso. Pois é, mas eles conhecem o Deus que ele prega. Eu não estou falando se ele sabe a teologia, não estou falando se ele teve estudo ou não, eu não estou falando se essa pessoa teve pessoas ou não que acobertaram ela, pessoas famosas que levantaram ela. Eu não estou falando isso, eu estou falando se ela conhece ou não Deus. Porque se elas não conhecem o Deus que nós falamos, exatamente esse que nós lemos antes, esse sentimento virá sobre ela, e as suas paixões infames serão nítidas na vida dela. Pessoas que estão se destruindo e destruindo outras pessoas, não entra no reino de Deus e não ajuda ninguém para entrar, põe fardos, põe coisas para que essas pessoas se desviem. Isso está errado. Nós devemos conhecer mais o nosso Deus, nós temos que ter mais a palavra para nós defendermos, irmos como um touro diante dessas pessoas, a falar a verdade, não a debater religião, mas a falar a verdade. Quer saber a verdade, amado? Senta aqui, a gente vai estudar a palavra, a gente vai entender a palavra de Deus. Você tem dificuldade? Vamos sentar, até nós vamos chegar no bom senso. E aí existem pessoas que podem até falar: as leis me favorecem. Todas essas coisas podem até favorecer essas pessoas, as leis, os homens, sacerdotes, amigos, autoridades, podem até ser a favor. Mas eu digo uma coisa: essas pessoas nunca, qual que é a palavra? Nunca terão parte com o reino de Deus. Dos tais nunca terão parte com Deus. A palavra do Senhor diz que nada que contamine entrará no reino de Deus. O Salmo 127, você lembra o que fala? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Meu amado, se Deus não estiver em tudo que você faz, em vão isso você faz.
Se a tua vida é só trabalhar e Deus não está nisso, é em vão você trabalhar. Se a religião que você frequenta, Deus não está nisso, é em vão você participar. Se Deus não está na tua vida, é em vão tudo que você faz. Uma das coisas que eu digo, a gente tem que estar andando com Cristo. A gente tem que andar com Ele, a gente tem que buscar dEle. Ele é a essência da vida. É Ele que nos leva à eternidade. Jesus, ninguém mais. É Jesus que pode, é tudo na nossa vida. Ele é tudo. Glórias a Deus. E é isso que nós devemos buscar com unhas e dentes. Nós devemos mesmo, com toda a autoridade, com toda a vontade, buscar ao Senhor. E aí Salomão, ele, por causa de suas mulheres, ele perdeu o bom senso. Ele perdeu o temor no Senhor. E ele começou a se inclinar a alguns deuses, como o deus Astarote, que era o deus dos Sidônios, Quemos, deus de Moabe, Milcom, deus dos Amon, e entre outros. E ele começou a se prostrar, a se curvar, e Deus olha de lá do alto e fala que ele teria abandonado a Deus. Pela fidelidade de Davi, a Davi, ele não iria tirar todo o reinado, ele iria continuar sendo príncipe para sempre, mas das 12 tribos, ele ficaria apenas com uma. E ele perdeu 10 tribos já de cara para um dos que estavam trabalhando com ele, Jeroboão. Jeroboão passa a ser rei. Era um homem totalmente com um coração voltado às coisas materiais, voltado àquilo que o seu conforto era o principal, não que Deus poderia dar. Deus deu a ele um reinado, e ele deu a Deus simplesmente coisas, desviou o povo da realidade. Ele teve a coragem de levantar altares, 2 bezerros de ouro, um em Dan e outro em Betel. E aí ele consagra e começa agora a levantar altar, né? E levantar cultos alternativos para que o povo não voltasse a Jerusalém, que foi exatamente que Salomão ficaria. Como estava o coração do povo? Por que o povo estava seguindo um homem desse jeito? A gente tem que ter conhecimento de quem é o nosso Deus, amado. Nos dias de hoje não é diferente. Quantas pessoas estão seguindo homens e não estão seguindo Deus? Quantas pessoas estão aí, o pastor falou, tá bom, amém, amém, amém. Sim, são homens usados por Deus, né? Nós fomos levantados para divulgar o Evangelho, para sermos luz, né? E levarmos pessoas ao reino de Deus. Glórias a Deus. Mas existem também muitos maus pastores. Muitas pessoas que estão se levantando com status, mas na realidade eles não estão sendo pastores de ovelhas. Eles estão sendo mercenários. Eles estão querendo só apenas aquilo que a ovelha dá. Eles estão querendo só apenas aquilo que a ovelha pode oferecer, e não cuidar das ovelhas, o que é diferente de ser o pastor. A palavra de Deus diz que o bom pastor, um pastor, ele vê a ovelha em perigo e aí ele vai lá, ele defende, ele se põe na luta ali, na brecha, né? Ele está ali. Mas o mercenário não. Ele vê o lobo, ele foge, ele deixa. Por quê? Porque ele não tem nenhuma fidelidade, ele não tem nenhum vínculo, nenhuma aliança, ele não tem nada que possa dizer: eu tenho afeição por você, meu filho. É mercenário. A palavra de Deus diz isso. Então, meu amado, a gente tem que saber quem é o nosso Deus. Porque assim, se Deus colocou homens honrados para guiar o povo, é preciso que a gente saiba também ali se aquela pessoa é ou não, se está ou não temente a Deus, se tem temor ou não em Deus. Então é preciso que nós, como ovelhas, nós oramos pelos nossos pastores. Eu tenho pastor, eu tenho que estar orando por ele, assim como vocês têm que estar orando por nós. E nós temos que estar orando pela igreja, para que num corpo, num todo, nós tenhamos uma única coisa: temor, o princípio da sabedoria.
Passamos a andar naquilo que Deus fala, porque quando chegar o momento em que nós não sabemos se é ou não para fazer, nós vamos ter temor em fazer. E se Deus não está nisso? Aí vamos nós fazemos. Mas se Deus está, o que nós fazemos? Vamos na paz, porque Deus está nisso, não é verdade? Então, amado, saiba, queira conhecer mais Deus, o Deus que você serve. O Deus que você serve, Ele é tremendo. A palavra do Senhor diz, nesse mesmo contexto, diz que ali, quando aquele Jeroboão, ele está levantando, você lembra, ali no incenso, né, no altar de incenso, e ali ele diz que aquele homem, ele profetiza e diz que iria romper, iria se fender, abrir uma fenda sobre aquele altar. E naquele mesmo momento que aquele homem, que aquele rei estendeu a mão, a sua mão secou. Diz ali que aquele incenso, aquele incensário também se rompeu. E aí ele clamou, faça voltar de novo, faça voltar de novo. E aí ele profetiza, ele fala, né? Ele vai lá e Deus dá uma ordem para esse profeta. Eu achei muito interessante. A Bíblia não diz o nome dele. E diz que esse profeta diz, olha, você vai lá, você profetiza. Você não para dormir. Você não para descansar. Você não para comer pão, para beber água. Você vai lá, faz o que eu te mandei. Não volta pelo mesmo caminho. Volta por outro caminho. Porque é isso que eu quero que você faça. Só isso. Aquele homem foi, fez o que tinha de fazer, foi por outro caminho, seguiu, mas diz a palavra de Deus que existia ali um outro homem, um profeta, um outro profeta, e diz que aquele profeta, ele era um profeta velho, era mais experiente, ele tinha mais, digamos, intimidade com Deus. Mas aí eu parei para pensar e eu falei, será que ele realmente ouvia Deus? Ou muitas vezes ele falava quando queria. Ou Deus falava e ele não falava. E ele estava ali dentro, e Deus usou um outro profeta para que viesse e falasse com o rei. E diz a palavra de Deus que quando aquele profeta velho ficou sabendo que existia um outro profeta que veio e assim fez e aconteceu, e agora ele estava indo embora, ele foi ao encontro, pegou o seu jumentinho lá, abordou o jumento, foi ao encontro, encontrou o homem, ele disse, olha, volta para minha casa, vem comer pão, vem, eu quero que você volte. Aí o profeta que chegou lá falou, olha, Deus falou isso comigo, eu não vou poder fazer isso. Não, Deus também falou comigo, é para você voltar a comer e papapá. Tá bom, então Deus falou com você, vamos voltar. Voltou, comeu, se fartou. Aí Deus usa, neste momento em que esse profeta de fora, que veio lá, usou o profeta velho, e falou assim, que ele foi rebelde ao Senhor, ele não obedeceu. Ele não quis fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. E aí diz a palavra de Deus, que aquele homem, ele fala assim, o seu corpo não será enterrado juntamente lá, no sepulcro, né? Quando você morrer, seria ser enterrado. Diz que aquele homem, quando depois que come dali, que mal sai dali, vem um leão e o devora, estraçalha o corpo. E aí, as demais pessoas passam e vê o leão, e ali fica se sabendo de que o homem rebelde ao Senhor, é isso que acontece. A rebeldia, meu amado, em 1 Samuel diz que não é isso que Deus quer. Deus não quer um homem rebelde. Deus não quer que o homem, ele se volte contra Deus. Deus não quer que o homem se volte contra a palavra. Deus quer um homem obediente. Deus quer uma pessoa mansa e humilde como Deus é, como o próprio Jesus era. Lembra que ele falou? E ele fala para nós até hoje, muitas vezes quando nós estamos bravos, né? E Deus falou, olha,
Tomai o meu fardo que é leve e suave, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. É isso que Deus quer. Deus não quer que você fique com rebeldia.